Ok. Podemos começar então? Então, pessoal, muito boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje junto com vocês, trazendo um tema bem específico da história postal brasileira, referente a um correio específico, tratado, né, trabalhado especificamente pelos norte-americanos, enquanto eles ocuparam as bases durante a Segunda Guerra Mundial, bases essas localizadas em território brasileiro. É um correio, no caso, um APO, né, que é padrão para as forças militares americanas, norte-americanas no mundo inteiro, mas especificamente no caso brasileiro, teve uma atuação na faixa aí de 4 anos, né, as bases mais ativas duraram 4 anos, sendo que as primeiras que entraram em funcionamento entraram em 1942 e a maior parte das bases foram descomissionadas no final de 1945 e início de 1946. Então, eu agradeço essa oportunidade de trazer esse tema para podermos discuti-lo, né, e trazer ao conhecimento de vocês. Bom, o Armed Post Office, o APO, é um correio militar, essencialmente militar, e, no caso aqui, nós vamos tratar especificamente, né, da atuação dele durante a Segunda Guerra em território brasileiro. Essas duas imagens que eu trago abrindo a apresentação é só para mostrar que, na verdade, o funcionamento básico desse correio militar não mudou muito ao longo do tempo, né? Essa imagem, aqui à esquerda, é uma imagem de um APO em funcionamento na Primeira Guerra Mundial. E essa aqui nos dias atuais. Quer dizer, evidentemente que os equipamentos mudaram, mas os princípios, né, de separação de correspondência, de avaliação dessas correspondências, eles se mantiveram basicamente os mesmos ao longo de todo esse tempo. Como é que começa esse correio militar? Na verdade, já durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, no final, segunda metade do século XIX, o Correio Civil norte-americano colocava um controlador de correio, né, escolhia uma pessoa específica como controlador de correio para cada um dos regimentos envolvidos na Guerra Civil, tanto de um lado quanto do outro. Né? Não havia escolha de lado nesse caso. Atendia tanto os sulistas quanto os nortistas, tá certo? E foi daí que começa, basicamente, a ideia da formatação do Correio Militar norte-americano. Isso aqui são só ilustrativo, né? Correspondências circuladas durante, então, esse conflito civil nos Estados Unidos. E a primeira vez que os americanos saem do seu território para lutar uma guerra é durante a Guerra Hispano-Americana, uma guerra que se desenvolveu entre abril e dezembro de 1898, portanto, bem no finzinho, bem no final do século XIX, né? E, nesse caso, ainda o Correio Civil seguiu, né, com os americanos, dentro do mesmo princípio que foi utilizado durante a Guerra Civil Americana, colocando um controlador de correio em cada um dos regimentos que saíram para lutar essa guerra em Cuba, né? Porto Rico também, né? Essa é uma correspondência, então, desse período, e eu chamo a atenção para duas coisas que a gente vai ver com bastante frequência a partir da instalação do APO, que é a marcação, a especificação, né, tanto do remetente, que é uma especificação padronizada, quanto a caracterização do regimento ao qual esse remetente está associado.
isso facilita tremendamente o funcionamento desse correio, como a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Então, o APO, né, é basicamente, hoje, um serviço de correio militar que opera continuamente e atende a todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde haja uma tropa estacionária ou não. Porque, por exemplo, os porta-aviões, os grandes navios da Marinha Americana, cada um deles também tem o seu próprio número de APO. Okay? Então, é um correio permanente, uma tarifa definida e um funcionamento específico, ainda nos dias de hoje, e não só em tempos de guerra. Ele surge na configuração que ele tem hoje durante a Primeira Guerra Mundial, né? Nesse evento, ele sai do controle do Correio Civil americano e passa a ser efetivamente um correio militar, né? E ele funciona agora sob controle das Forças Armadas Americanas, basicamente, nesse caso, do Exército Americano. E o primeiro APO, nos moldes em que ele foi, então, especificado e criado, surge no dia 10 de julho de 1917, nos arredores de Paris, na França. Tá? Esse, então, foi o primeiro APO, o primeiro sistema montado dentro das características que pouco mudaram de lá para cá. Basicamente, um APO tem 4 elementos que têm que ser considerados o tempo inteiro. A identificação do remetente, a identificação, evidentemente, do destinatário, a censura postal, né? No caso, feita a censura militar, feita em todos os APOs, em tempos de guerra, e o porte. Tá? É um serviço porteado, é um serviço pago. Essas características, elas vão permanecer ao longo do tempo, até os dias de hoje, inclusive, e é muito interessante porque nos versos dessas cartas não há qualquer informação. Isso foi pensado no sentido de que a manipulação desses documentos pudesse ser feita da forma mais rápida possível. Então, não se busca informação no verso do envelope. Toda a informação está concentrada na parte frontal do envelope que está sendo remetido pelo soldado americano. Durante a Segunda Guerra, é que esse serviço postal ele realmente cresce, né? Ele ganha um caráter, digamos, mundial, né? De distribuição de números, né? E a padronização que a gente tem a partir de hoje, ela é dada pelo Congresso americano em 1940, quando, então, oficialmente é criado, né, o Armed Post Office, esse correio militar, onde fica definido que esse correio vai funcionar em conjunto com o Correio Civil americano, no sentido de que a distribuição das correspondências, a partir do momento que elas cheguem nos setores, né, nas cidades concentradoras, e vai seguir, então, para o destinatário, esse serviço é feito pelo Correio Civil. Então, toda a manipulação do correio é feita pelos militares americanos, mas a distribuição em território norte-americano, evidentemente, é feita pelo Correio Civil. É importante dizer que haviam, e há ainda até os dias de hoje, cidades que são concentradoras, são os coletores, tá certo, desses correios. Como a gente vai ver, por exemplo, no caso brasileiro, dependendo da situação, a maior parte das cartas ia para a cidade de Miami, que era o centro coletor dos APOs concentrados no Brasil. Só não ia para Miami, ia para Nova York quando era coletada por navio. A gente vai ver isso daqui um pouco mais. Então, existem cidades que são essas cidades que são centros de coleta, de recepção e de distribuição de toda essa correspondência militar. A grande mudança veio 40 anos depois,
portanto, em 1980, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos passa a designar o secretário do Exército, que é o comandante do Exército, né, dos Estados Unidos, como gerente do Correio Militar. E é criada uma agência, né, uma agência controladora desse Correio Militar. Tá? Isso foi importante porque, a partir daí, esse Correio Militar ele fica submetido, né, às mesmas regras, aos mesmos regulamentos que o Serviço Postal Civil também sofre, ou seja, toda e qualquer lei federal que envolva o Serviço Postal Civil, agora também atinge o Serviço Postal Militar, coisa que não acontecia até 1980. Então, essa foi a grande mudança acontecida a partir da criação desse correio. O funcionamento dele é extremamente simples, né, muito prático. Basicamente, cada localidade, né, onde haja tropas norte-americanas, tropas dos Estados Unidos, recebe um número, né, recebe um número de codificação, e assim toda a correspondência que sai dessa região onde essa tropa está concentrada, ela necessariamente sai com o número desse APO marcado. E cada conjunto de APOs tem a sua coletora centralizada em território norte-americano, para onde, então, essa correspondência é remetida, triada e lá remetida para o Correio Civil, para que o Correio Civil faça a distribuição dentro do território norte-americano. Então, como eu falei anteriormente, não precisa necessariamente ser uma tropa estabelecida em território. Pode ser uma base em qualquer território, em qualquer lugar do mundo, mas pode ser também um navio, por exemplo. Eu dei como exemplo os porta-aviões americanos. Todo porta-avião americano tem um APO específico, por exemplo. Né? Portanto, essas cartas, né, elas seguem para essas centrais de triagem e repassam esse material, depois de examinado, para o SPS, o Correio Civil, para que a distribuição seja feita. Tá? Essa distribuição para o SPS ela só não vai acontecer quando a correspondência for enviada de uma instituição, for enviada para uma instituição militar ou para uma outra base. Aí, nesse caso, é o próprio Correio Militar que faz essa distribuição. Então, se você escreve, digamos, um comandante qualquer de um regimento está escrevendo para o seu superior numa base em território americano, todo esse trajeto é feito pelo Correio Militar. Mas se esse mesmo comandante está escrevendo para a sua família, ele vai remeter isso para o centro de triagem, e esse centro de triagem remete esse material para o SPS, né, para o Correio Civil, e o Correio Civil faz, então, a distribuição desse material para o destinatário. Esse é um APO clássico, onde as 4 questões que têm de ser atendidas estão muito bem definidas. O endereçamento, o porteamento, a censura e a caracterização do destinatário. Okay? Muito bem. No caso da identificação de quem está remetendo, né, a correspondência, sempre vai aparecer o nome do indivíduo, a sua identidade militar, tá certo? O seu cargo, o número do APO, então, que corresponde ao local onde ele está, a base onde ele está instalado, e o centro coletor, tá certo? Que nesse caso aqui era a cidade de Miami. Esse é um APO de uma das bases aqui do Brasil. Né? Todas as bases terrestres enviavam suas correspondências para o centro de triagem em Miami. Então, isso aqui a gente vai poder identificar em todos os envelopes referentes a APOs. O destinatário, evidentemente, tá certo? Tem que estar estabelecido. A censura, né? Todos os APOs eram censurados em tempos de guerra, né? Eles são censurados, e aqui uma característica é que o censor necessariamente assina, ou seja, é identificado não por número
não por código, não. O cara tem que assinar, colocar o nome dele, fazer a identificação dele, e o sensor não é um serviço de censura específico, ou seja, não existe, nessa base tem um serviço de censura, um escritório de censura. Na verdade, o sensor pode ser o superior imediato, pode ser o médico, pode ser qualquer um, né? Qualquer um que tenha uma patente acima do remetente. Os carimbos de censura são extremamente variados, o que dá um estudo bastante interessante. E o porte. No caso do porte, o porte é de 600 nessa época, na Segunda Guerra. Tá? E esse porte aqui ele era pago para todos os APOs que circulavam por via aérea, ou seja, uma chegada rápida. Aqueles que não quisessem pagar os 600, ainda assim, os APOs poderiam ser enviados. Entretanto, eles seguiriam por via marítima, demorando muito mais. Mas aí ele seria livre de porte. Né? Se você queria que a sua correspondência chegasse com rapidez, você pagava os 600. No caso, agora, entrando mais especificamente no caso brasileiro. Né? Durante a Segunda Guerra, por conta de acertos geopolíticos, né, Getúlio Vargas, presidente do Brasil desde uma revolução de 1930, portanto, estava no cargo já há mais de 12 anos, Getúlio Vargas acaba fazendo um acordo com os Estados Unidos, né, ou seja, o governo brasileiro faz um acordo com os Estados Unidos no sentido de ceder espaços dentro do seu território para que os Estados Unidos, então, montem bases, né, que sirvam fundamentalmente como áreas de abastecimento para o cenário de guerra no norte da África e no sul da Europa. Como a gente vai ver daqui um pouquinho no mapa, essas bases têm localização, principalmente as principais bases, né, as mais utilizadas, elas têm uma localização estratégica muito grande e elas foram determinantes no esforço de guerra americano, no sentido de retomar o norte da África e facilitar a entrada das tropas aliadas pelo sul da Europa, a partir da Itália. No caso, então, entre todos os tipos de base que foram construídas aqui no Brasil, são 16 no total, são bases aeronavais, são estações meteorológicas e bases de patrulha. Todas elas construídas pelos militares dos Estados Unidos, sem a participação de brasileiros. As bases elas estão distribuídas desde o Amapá, a gente já vai ver o mapa ali para localizar isso melhor. O Amapá está no limite extremo norte brasileiro, né? Inclusive havia uma estação no Iapoque, que é a cidade, é o ponto mais ao norte do território brasileiro, mas a base, uma base pequena, mas de mais importância, era na cidade de Macapá, e ia se estendendo até o Rio de Janeiro, cobrindo uma grande área do litoral brasileiro. Como eu falei, todas essas bases elas foram construídas, né, através da cooperativa Pan American Airport Corporation, e dentro desse acordo que foi feito para a construção dessas bases, já ficava estabelecido que a partir do descomissionamento dessas bases, o material e as construções passariam ao controle do governo brasileiro. Né? As bases, como eu falei, elas tinham tamanhos e importâncias diferentes, cada qual tinha características bem específicas, o que faz também com que algumas delas sejam extremamente difíceis de você encontrar o material postal referente a elas, porque algumas eram extremamente pequenas e com muito pouca gente circulando. Então, aqui a gente tem um quadro onde estão distribuídas as bases, as 16 bases, e a gente vai observar que o fato de termos 16 bases não significa que nós tenhamos 16 números diferentes de APOs, por conta exatamente do que eu acabei de falar. Algumas eram tão pequenas que não justificavam, né, você ter um número específico para aquela base. Então, na verdade, havia agrupamentos, como, por exemplo, a 675, que era
fundamentalmente a base de Recife, mas ela também era responsável pela triagem dessas outras pequenas bases aqui encontradas no litoral da Bahia e na ilha de Fernando de Noronha. Essas que estão em vermelho são as principais bases, tá? Mas a base efetivamente mais importante no esforço de guerra é essa aqui de Parnamirim, o APO 643. Então, nós temos, no total, aqui no Brasil, durante esse período, onde os APOs circularam, né, em território brasileiro, 16 bases e 7 números de APOs diferentes. Aqui está a distribuição, então, né? A base, como eu falei, aqui em cima a gente tem Oiapoque, Macapá e Belém, que correspondiam ao número 603. Aqui a base de São Luís, que era o Tiririca Field, e o Camocim, a base de Camocim, o APO 620. A base de Fortaleza, também chamada de PC Field, 619. Essa que eu coloquei em vermelho é a principal base, é a 643, que é a base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. A 675, que também é uma base importante do ponto de vista administrativo, né? Mas que controlava também essas outras 3 pequenas bases aqui no litoral da Bahia. Né? Aqui a gente tem a base 604, que cuida da base de Maceió, a base de Natal, Fernando de Noronha, e aqui, agora escapou o nome dessa, deixa eu pegar aqui, a mocinha, na verdade. A mocinha está aqui. Né? E aqui no sul, aqui no sul a gente tem a base do Rio de Janeiro e de Vitória. Essas bases, na verdade, elas não faziam parte do esforço de guerra. Elas estavam muito distantes do cenário mais específico, mas o Rio de Janeiro, nessa época, né, era o Distrito Federal e era a capital do Brasil. E toda a parte, digamos, formal da administração e da negociação desse acordo foi feito nessa região. Então, aqui também tinha uma base importante que depois se transformou numa base aérea da aeronáutica brasileira. Então, essa é a distribuição dos campos. Vamos começar pelo campo mais importante, que é o campo de base de Parnamirim, em Natal. Né? É uma área enorme, uma área bastante grande. Hoje, esse campo é ocupado por uma escola de aviação militar brasileira, é uma base militar brasileira, mas também uma escola de aviação. E esse campo ele tinha uma importância vital no esforço de guerra norte-americano. Então, importante era essa base que, durante a sua abertura, estavam presentes o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, e o presidente brasileiro, Getúlio Vargas, fazendo parte ali da comitiva que estava inaugurando, né, o funcionamento dessa base. E aqui o primeiro avião com seu esquadrão aqui que desceu nessa base de Parnamirim. E por que ela era tão importante? Ela era importante porque ela se localizava, né, nesse extremo leste brasileiro, e ela também foi chamada de trampolim da vitória, porque ela servia, né, de meio do caminho para o abastecimento das tropas no norte da África e, posteriormente, do sul da Itália durante a invasão aliada, né, a retomada aliada da Europa, a partir do esforço de guerra desenvolvido no sul da Itália. Para vocês terem uma ideia de como foi importante essa base, durante o auge, né, o pico de sua utilização, havia um pouso ou uma decolagem a cada 6 minutos, durante meses e meses. Basicamente, todo o abastecimento das tropas americanas e das tropas aliadas de uma forma geral
no norte da África e no sul da Itália, é tido que 80% desse material passou pelo campo base de Parnamirim. Esse foi o maior dos campos, a maior das bases americanas instaladas em território brasileiro, e nesse momento do auge do seu funcionamento, chegou a ter 25 mil militares norte-americanos circulando, né, não permanentes, mas circulando pela base. Tá? Então, esse mapinha é só para mostrar mais a distribuição. A base ficava aqui em cima de Natal, próximo a Natal, e ela tinha, então, toda essa possibilidade com outras bases americanas distribuídas em território africano. Tá? Essa base, ela também exercia, junto com a base de Recife, nesse caso até um pouco mais a base de Recife, o controle do Atlântico Sul, né? E até a instalação dessas bases pelo exército americano era basicamente um domínio total da marinha alemã, principalmente com seus submarinos e U-boats, né? A partir, então, da ocupação desse perímetro, os submarinos alemães não tiveram mais a possibilidade de dominar sozinhos esses mares. Então, aqui nós temos correspondências referentes ao campo de Parnamirim, né, com aquelas características que eu já realcei, a identificação do remetente, né, o carimbo identificando a base, aqui no caso é um interopostal, né, pré-franqueado em 600, o endereçamento para o local onde ele ia e a censura. Vocês reparem que, na verdade, a gente vai passar por alguns envelopes, pelo menos, e raramente vai ter um carimbo de censura repetido, né? Há uma variedade bastante expressiva nesses carimbos de censura, e eu realço sempre o fato de que necessariamente eles continham uma assinatura referente ao censor. Outro estudo que a gente também pode fazer é referente aos carimbos datadores, né? Os carimbos eles variaram ao longo do tempo. A gente vê aqui, por exemplo, que o número do IPO está fixado, nesse caso, na parte superior do carimbo, né? Enquanto que aqui a gente não tem isso, ele tá apagado, mas ele vem aqui escrito ao lado desse IPO aqui. Tá? Então, havia carimbos também diferentes em função do tempo de uso, da troca. Há uma variedade, não é tão expressiva, mas há uma variedade também nos carimbos. O outro campo importante é o de Recife, era chamado Ibura Field, né? O campo de Recife ele era mais um campo administrativo, né? Era mais uma base naval. Nesse caso, essa base naval foi tremendamente importante para o controle, né, do Atlântico Sul pelos navios norte-americanos, dando segurança no transporte de carga entre o Brasil e a África, e também foi aonde foi instalado, né, o maior hospital dentro dessas estruturas de base. O maior dos hospitais foi instalado lá em Recife. Uma vista aérea da base de Recife, hoje essa construção corresponde ao Aeroporto Internacional de Recife. Ela tem ainda um pedaço militarizado, mas é essencialmente o Aeroporto Internacional de Recife. Aqui, só para a gente ilustrar como eram, né, os galpões, os aviões, tudo isso em Ibura Field. Nesse caso aqui, reparem, mais um carimbo de censura diferente. Está aqui a identificação, APO 675, né? Está aqui o esquadrão a qual o soldado era referente, e está aqui para onde a carta seguia, pré-franqueado em 600, destinatário, tá certo? Censura assinada e a franquia de 600, garantindo a chegada desse material, e o número do EPO, nesse caso,
aqui em cima. Aqui também há variações, às vezes está Armed Post Office, outras vezes está Armed Postal Service, também há essas variações dentro dos carimbos que podem efetivamente ser estudadas. Essa outra correspondência, ainda da base de Ibura, no Recife, ela é uma correspondência livre de porte. Tá? E por que ela é livre de porte? Nesse caso, porque o remetente era um capelão, e os capelães, eles tinham, o capelão tinha isenção de porte. Tá? Ele podia mandar a correspondência dele sem pagar a tarifa. Okay? Mas não se livrava da censura. Né? A censura permanecia. Nesse caso também é uma correspondência livre de porte, e nesse caso ela tem algumas características mais interessantes. Nesse caso aqui, admite-se que essa correspondência está livre de porte pelo fato dela não ter seguido via aérea. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Se a carta saía da base via navio e era levada até Miami, no caso, né, onde era o centro de triagem, de barco, essa carta não pagava porte. Ela só pagava porte se o transporte fosse aéreo. Nesse caso aqui, tem uma questão interessante. É uma carta duplamente censurada, o que não é muito comum. Né? A censura era feita basicamente na base, né? Antes da partida, antes da saída do documento, mas ela foi censurada, na verdade tem duas etiquetas de censura pelo exército americano, muito possivelmente porque ela foi transportada de navio e na triagem entre o navio e o centro de distribuição, o centro de avaliação em Miami, possivelmente ela foi, mais uma vez, censurada. Essa poderia ser uma explicação. Mas isso não é comum. O comum é que esses envelopes apresentem um único carimbo de censura. Essa aqui é uma correspondência taxada, o que também não é nada comum. Né? Nesse caso aqui, ele, ao invés de enviar o envelope pré-franqueado em 6 cents, ele enviou num envelope pré-franqueado em 2 cents, e aí, nesse caso, a correspondência recebeu o carimbo, né, de 6 cents, da necessidade de pagar os 6 centavos, colocada aqui a marca, né, de que ela precisa ser taxada em 6 cents, e efetivamente essa taxa foi paga, né, por esses 2 selinhos aqui, pagando os 6 cents. E, além disso, ela também é duplamente censurada. Né? Ela é censurada na partida da base e ela é censurada ainda pelo exército americano, possivelmente já no território norte-americano. Nesse caso aqui, falta uma coisa, né? Falta a censura, tá certo? É uma correspondência não censurada, tá? Agora, é interessante a gente notar que essa correspondência não censurada, e aqui está o espaço vazio, né? Eu realcei aqui o espaço vazio, essa correspondência já tem uma data que é posterior, né, ao final da guerra, ou seja, já tinha terminado a guerra. É só um raciocínio meu, eu não consegui ver isso escrito em lugar nenhum, mas eu entendo que talvez, pelo fato da guerra já ter terminado, o serviço de censura nessa base, que estava prestes também a ser descomissionada, ela foi descomissionada, foi fechada, né, no início de março de 46, você já não tinha, talvez, mais o serviço de censura estruturado, ou não se via mais como algo necessário de acontecer. Mas não são comuns APOs sem censura. No caso lá do APO 675, que é o campo, no caso lá de Recife, né? Ele tinha, sob controle dele, algumas microbases, tá certo? Distribuídas no território, ao longo do litoral da Bahia. Esses são documentos muito difíceis de serem encontrados, pelo fato de que eram muito poucos os militares ali envolvidos, né?
Aqui a gente tem uma ideia do campo de Aratu, né, que fica próximo a Salvador, né, uma cidadezinha próxima a Salvador. Então, você veja que era um campo muito pequeno, e, nesse caso, o recolhimento da correspondência não era feito por navio. E, sendo feito por navio, ele passava para um serviço especial chamado Force Postal Service, FPO, e não mais um APO clássico. Então, o navio recolhia essa correspondência, os barcos, principalmente barcos patrulha, que ficavam, obviamente, patrulhando o litoral brasileiro, recolhiam essas correspondências dos poucos militares localizados nessas bases. E, nesse caso, algumas características mudam um pouquinho. Primeiro, vamos lá. A identificação, olha, não é mais pelo APO 675, apesar dessa base estar controlada, né, pela base lá do Recife. Ela recebe o número de Navy 412. Outra coisa, ela não vai para Miami, ela vai para Nova York, porque, no caso, como ela era entendida como um FPO, esse FPO, vindo do território brasileiro, o centro de triagem não era Miami, era Nova York. A censura era feita, né, por um sensor naval, já que a correspondência havia sido recolhida, né, por um navio, e pagava o porte do mesmo jeito. Ok? Nesse caso aqui, é o campo de Ipitanga, né, que é um outro campo, uma outra pequena base, um pouco mais a sul de Aratu, e as mesmas características a gente pode ver aqui. Né? Ela segue para Nova York, né? Está aqui o número dela, ó, Navy 335, a censura naval, e, nesse caso aqui, ela deveria ter sido também taxada, já que foi colocado aqui o carimbo, né, de necessidade de pagamento de 6 cents, já que ela estava pré-franqueada apenas em 2 cents. Nesse caso, a taxa não foi paga, ok? Mas foi registrada aqui a necessidade do pagamento dessa taxa. Essas pequenas bases navais, elas são extremamente difíceis de se encontrar material sobre ela. Tá? A outra base importante é a do Rio de Janeiro, apesar dela não estar envolvida diretamente com um esforço, digamos, de guerra norte-americano, mas, como eu disse, era a capital, era o Distrito Federal, e é uma base que hoje é uma base militar dentro da cidade do Rio de Janeiro, há um esquadrão de caça que utiliza essas dependências, e, como curiosidade, esse aqui é o único hangar de Zeppelin ainda existente no mundo, preservado com as mesmas características da época de uso do Zeppelin. Tá? Então, ele está lá na base aérea de Santa Cruz, está aqui a vista interna, a gente tem a dimensão, né? Uma série de aviões aqui, e ele é aberto à visitação, caso alguém se interesse em visitar. Nesse caso do Rio de Janeiro, a gente vai observar que a maior parte das cartas elas são no final da guerra ou no pós-guerra, exatamente porque, durante a guerra, o Distrito Federal não tinha qualquer importância do ponto de vista militar. A partir do momento em que a guerra acaba, né, os acordos militares, né, eles são definidos na capital federal. E, sendo a capital federal o Rio de Janeiro, então essa correspondência começa a crescer. Então, a gente tem, no caso da base do Rio de Janeiro, uma concentração de correspondências a partir, ou quase próximo ao final da guerra, ou posteriormente a ela. É a base 676, né, como está assinalado aqui, vai para Miami, como era de se esperar. Nesse caso, não tem um carimbo de censura, mas tem uma assinatura, que eu imagino que seja da pessoa que fez a censura, e ela também deveria ter sido taxada.
já que foi um envelope pré-franqueado de 200 e está aqui com carimbo de 600, mas não apresenta selagem de taxação. Essa correspondência tem uma característica interessante, ela é datada de 5 de setembro de 45, portanto, 3 dias só após o final da guerra, né? O armistício foi assinado no dia 2 de setembro de 45. Essa é um documento também da base do Rio de Janeiro, livre de porte. Opa, desculpe. Livre de porte, né? Nesse caso aqui, ele não apresenta a marca de censura, mas ele já é um documento pós-guerra, então isso pode justificar, assim como eu comentei no caso passado, o fato dele não ter sido censurado. Agora, por que ele é livre de porte? A explicação para isso é a mesma que foi dada anteriormente. Ele seguiu por navio e não por via aérea. Então, nesse caso, ele pode circular livre de porte saindo de dentro de uma base americana. Né? Mais dois exemplos ainda da base do Rio de Janeiro, e todos dois datados do pós-guerra. Esse aqui já da década de 50, de 55, e esse aqui de 47. Tá? Esse pagando porte, de 600, e esse livre de porte. A mesma explicação aqui tem a validade, tá certo? Nesse caso aqui é um brigadeiro general que remete a essa correspondência. As outras bases, as menores agora, aquelas menos importantes, do ponto de vista estratégico, mas mais difíceis do ponto de vista postal. Né? A gente tem a base do Amapá, que era o número 603, né? Vocês vejam aqui que era, na verdade, eu diria que é quase um improviso, né? A base, ela ficava ao lado de um rio, na cidade de Macapá, e, no caso, ainda tinha uma estação no Oiapoque, onde tinham os brincos, né? Que eram aqueles balões meteorológicos, né? Parecendo assim um zeppelin, que ficava lá também, mais ao norte ainda dessa base. Aqui operavam muito hidroaviões, ok? Então, a gente tem essa base, né, no caso 603, que envolvia, então, Belém e Macapá. E, nesse caso aqui, o aeroporto de Belém, hoje, né, o Aeroporto Internacional de Belém, é a base americana que foi transformada, então, num aeroporto civil. Essa é livre de porte, né, pelos motivos já explicados. Aparecem aqui todos, aqui no caso é um capelão, então ela pode até ter viajado aérea, já que o capelão não pagava o porte. Carimbo de censura. Aqui no caso há diferenças entre os carimbos datadores. Aqui o número do APO numa posição, aqui em outra posição. Essa aqui já é um APO completo, um pré-franqueado certinho, de 600, seguindo para Miami, né? Identificação da base e a censura com a assinatura bem definida. Esse envelope aqui, ele tem como característica o fato dele ter, também da base 603, portanto, do Amapá e Belém, pagou o porte correto, com 600, mas ele é duplamente censurado, né? Censura na base e censura posterior do Exército Americano. Tá? A base 620, que envolve o campo de Tiririca Field e Igarapé-Açu, também é uma base bem complicada de você achar material, né? Porque eram bases muito pequenas. Eu esqueci de falar, por exemplo, no Amapá, eu tive acesso ali a uma lista de militares que passaram pelo Amapá. No total foram 48 militares. Em Ipitanga foram pouco menos de 30. Em Aratu, 39, se não estou enganado. Então, eram muito poucos os militares envolvidos nessas bases. Então, as correspondências são bastante escassas. Nesse caso aqui, Igarapé-Açu era uma base mais naval, né? Dentro de um programa
aeronaval, na verdade, né? Dentro de um programa em que os hidroaviões e esses BRIPs patrulhavam a área toda do norte do Brasil, né? E as correspondências, então, do campo 620, elas são correspondências eventualmente complicadas também de serem encontradas. Nesse caso aqui, está aqui o correto caracterização do remetente, mas, desculpe, a gente aqui não tem a marca de censura, apesar de ter a assinatura, eventualmente, que possa ser assumida do censor. Nesse caso aqui, a gente tem um documento da base 620, portanto, de São Luís ou Igarapé-Açu, subporteado, né, pagou lá 300 só, né, mas ele não foi taxado. E aqui um carimbo de censura também, bem diferente daqueles que a gente vem vendo normalmente, com a assinatura do censor. Há uma possibilidade, né, de nós sabermos se essa correspondência saiu de Igarapé-Açu ou saiu de São Luís. Você tem que ir nos arquivos do Exército Americano e procurar pelo cidadão, né? Eles têm um controle bastante completo sobre isso e, eventualmente, você consegue descobrir aonde o cidadão estava, né, na data em que a correspondência foi emitida. E aí você descobre se ele estava em São Luís ou se ele estava em Igarapé-Açu, né? É um trabalho relativamente difícil, mas que é possível ser feito. O campo 619 já é a base de Fortaleza, que é uma base um pouco maior, né? Já teve ali uma circulação maior de pessoas, na faixa aí de 3 a 4 mil militares ao longo de todo o tempo em que ela esteve ativa. Maceió já é uma base bem difícil de ser encontrada e ela também você só consegue estabelecer se ela veio de Maceió a partir da identificação do militar, aonde o militar estava na época, né, do envio da correspondência. Então, no caso, né, o 604 envolve essas três localidades, Natal, Camusim e Maceió. O mais difícil desses três é Maceió, sem dúvida alguma. Aqui uma correspondência mais... É um aerograma, né? Saiu via Paner, e ele foi censurado na base naval. Ou seja, como foi censurado na base naval, a gente pode aceitar que, nesse caso, talvez tenha sido a base de Camusim, que, dentre essas três, era aquela que tinha característica de base naval. Tá? Mas isso também é só uma suposição com base nas informações que a gente tem. A certeza disso só pegando, como eu disse, o nome do cidadão, né? E tentando localizar onde ele estava na época em que a correspondência foi enviada. E ela vai para Nova York porque ela seguiu, né? Apesar de ter pago os 600, ela seguiu de navio. Se ela não tivesse seguido de navio, tivesse seguido aérea, como todo o envelope supõe, ela teria ido para Miami. Esse envelope é muito interessante por conta dessas características. Ele tem todas as características de um envio aéreo, mas isso aqui e esse carimbo naval, né, mostram que ele não seguiu via aérea. Ele seguiu via naval e, por ter seguido por via naval, ele foi para Nova York e não para Miami, como seria de se esperar. E, por fim, a gente tem um Vmail. Esse Vmail ele foi usado não como um Vmail, como a gente tem, a gente sabe que foi usado, né, microfilmado. Na verdade, ele foi usado como um envelope comum, né? Então, não foi usado como Vmail. Ele é um envelope de Vmail que foi usado e mandado como se fosse uma carta, né? Como se fosse um documento postal comum enviado pelo correio. Então, a gente tem aqui a identificação, né, do remetente, o porte correto, de 600,
o endereçamento, né, e a censura. Esses Vimeios, entre aspas, né, porque não funcionaram como Vimeios, né, não há em nenhuma dessas bases relatos de que Vimeios tenham sido usados, né, como se esperaria, né, dos Vimeios, tá? E existem, até onde eu conheço, 4 peças com essas características, né? E a gente vai ver aqui no próximo slide, o cara escreveu a mensagem dele, né, como se fosse uma cartinha, um envelope tal, fechou o envelope e remeteu como se fosse uma carta, fazendo dela uma peça bem diferente, bem especial. Bom, finalizando, eu faço questão de agradecer ao filatelista Stephen Rose, que foi um incentivador nessa pesquisa. Eu comecei a olhar com mais calma esses documentos a partir da minha coleção de censura postal, né? Eu tenho uma coleção de censura postal, e acabou que, no meio de alguns envelopes, apareceu uma censura postal, feita no Brasil, mas que não era brasileira. E aí eu me interessei em conhecer um pouco mais sobre isso, e vi que poderia desenvolver um tema mais específico, né? E retirei isso da censura postal, porque ela não é uma censura postal brasileira, e passei a estudar especificamente essa relação, né, dos APOs no território brasileiro, e nesse momento o filatelista Stephen Rose foi muito importante, me ajudou muito com material informativo, né, que ele conseguiu, e por me ter colocado em contato também com a senhora Lindsay Maio, que é uma bibliotecária da American Philatelic Research Library, que respondeu a muitas perguntas minhas. Eu dei um bocado de trabalho para ela, para entender mais ou menos o funcionamento do APO, e ela sempre, com muita gentileza e muita paciência, eu diria, tentou responder a todas elas. E o comerciante de Forte, que também me ajudou bastante na identificação de algumas bases, né, e no fornecimento de material. É isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de trazer esse tópico da história postal brasileira. Esses materiais, eles correspondem a uma coleção de um quadro que eu tenho e que já foi apresentada em algumas exposições e que logrou ter bastante êxito na sua avaliação. Agradeço aos organizadores da minha oficina, mais uma vez, realço aqui a importância, né, desse empreendimento. Indiscutivelmente está sendo gerado talvez o maior banco de dados filatélicos, né, do mundo, com todas essas atividades que vêm sendo desenvolvidas por esse projeto. E eu fico muito grato pela oportunidade de ter podido trazer essa contribuição para vocês, e me coloco à disposição para discutir alguma coisa que possa não ter ficado muito claro. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Rubén. No, gracias. Muchas gracias, Rubén. Obrigado. Muy bien, ¿eh? ¿Preguntas para Rubén? Por favor, Rubem. Antes de tudo, muito obrigado pela sua palestra. No particular, eu havia dito a você que eu não iria poder acompanhar, mas a sedução do tema foi maior do que a vontade do sono. Então, obrigado e boas noites a todos. Duas questões, Rubem. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu entendo que o esforço, não só seu, mas do empreendimento Minha Oficina, é fundamental para que nós possamos criar uma identidade latino-americana. E isso eu acho fundamental, mais do que nunca, nos momentos que nós vivemos. E me ocorreram duas questões que eu até peço desculpas a você, porque talvez não seja parte do seu objeto de estudos, né? Mas, em primeiro lugar, você fala... eu observei em um dos slides que você colocou, principalmente das remessas que são feitas por navio, né? E aí, um dos slides fala no Miracle Workers, dos Engineers, e exatamente nesse momento,
os Estados Unidos eles desenvolvem a política da boa vizinhança. Dentro do que você estudou, é possível haver uma associação entre essa política da boa vizinhança e a maneira como os objetos postais se apresentam ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte, eu talvez não tenha entendido bem, mas me parece que você estende a sua análise até a década de 80, 1980. O VPO, ele se mantém após 1980? Por exemplo, em operações como Tempestade do Deserto, ele continua a funcionar? E aí, como que funciona? Não sei se você chegou a pensar isso, né? Essa associação entre uma censura rigorosa, como me parece ser, com as correspondências remetidas via VPO, e outras possibilidades de comunicação, como e-mails, como o WhatsApp. Como é que funciona isso? Essas são as minhas dúvidas principais. E, mais uma vez, Rubem, parabéns pela palestra e muito obrigado pela aula de filatelia que você nos deu. Obrigado. Luciano, olha só. No caso da primeira questão, a resposta é sim e não. Havia todo um envolvimento entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, né? Evidentemente que a gente sabe que no início da guerra, Getúlio Vargas tinha tendências, né, de se aliar ao eixo, né, às tropas fascistas, nazistas. E isso foi mudando ao longo do tempo, até por conta de movimentos internos brasileiros, né, que levaram a essa revisão na posição do governo brasileiro. Ao final das contas, os prejuízos que os alemães estavam impondo à economia brasileira se fizeram maior e Getúlio busca, então, a aproximação, né, com os Estados Unidos. E aí vem essa política, né, vamos ser amigos, né, e essa amizade, na verdade, se traduz numa troca. A cessão desses espaços para a criação das bases americanas, elas também têm um contraponto, que foi a construção da Siderúrgica Nacional, da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso envolvia, né, a troca, o pagamento, seria obras de infraestrutura, como foi o caso, né, dos aeroportos, que permaneceram para uso posterior, e a criação da usina de Volta Redonda, Siderúrgica Nacional. Essas foram as duas coisas mais óbvias, mas também envolveu empréstimos a juros baixos, participação no espólio de guerra e tudo mais, né? Então, sim, eu entendo que havia esse envolvimento dentro dessa política de boa vizinhança a partir de um certo momento, principalmente a partir de 1942. Né? A segunda questão na verdade, em 1980, o que acontece é que o EIPO passa por uma revisão e ele, obrigatoriamente, ele passa a seguir as leis federais americanas. Até 1980, antes da criação da agência controladora do Correio Militar, essas correspondências elas viviam meio que num limbo, né? Elas não sofriam as demandas das leis federais em território norte-americano. O que acontece em 1980 é que esse correio militar ele passa a ser subordinado, né, ao correio civil. Ou seja, na verdade, ele se iguala ao correio civil. Necessariamente, todo o regramento, todas as regras, todos os regulamentos existentes que funcionavam para o correio civil passam agora a funcionar também para o correio o correio militar norte-americano. O que acontece? Ainda hoje, sim, toda a correspondência militar norte-americana ela é baseada no mesmo princípio, né? Então, você tem lá os EIPOs no Iraque, tem lá os EIPOs no Afeganistão, tem lá os EIPOs onde quer que haja um militar norte-americano.
ok? Quanto a essa questão da censura, né, nesses meios de comunicação digitais, eu confesso, eu não tenho ideia de como esse controle é feito, eu realmente não sei. O que eu posso te dizer é que, no âmbito da correspondência escrita, né, o APO continua funcionando exatamente dentro dos mesmos moldes. A única diferença nos dias de hoje é que a correspondência está também submetida às leis federais do território norte-americano, coisa que não acontecia antes de 1980. Aqui, porque até por uma questão talvez de desconhecimento da minha parte, essa situação, ela me parece às vezes até um pouco anacrônica, né? Porque você vê que há uma regulação rigorosa em relação ao APO, mas ao mesmo Mas tempo eu acredito ter acesso a uma que internet exista transmitir informação em tempo real, né? mas eu acredito que exista algum monopoliza o Eu negócio. creio que sim. Impressionante. Creio que sim. Acredito que sim. Parabéns mais uma vez, Rubem. Obrigado. Obrigado. Julio César, creo que tenías alguna pregunta. Lo vi con la mano levantada. No está. ¿Alguna pregunta adicional para Rubén? Permisso? Reinaldo, adelante. Rubem, é muito frequente, o volume de cartas que existe sobre esse tema é grande? Quanto material existe sobre esses APO no Brasil? Especificamente dos APOs do Brasil, não são tantos, mas eles existem, até porque, como eu te falei, existiram algumas bases, né, em que você teve uma quantidade de militares bastante grande, e vamos lembrar, algumas bases funcionaram continuamente, né, por 4 anos. Né? Então, isso dá um período de tempo relativamente grande para essa correspondência circular. Então, por exemplo, se você procurar, você não vai ter grande dificuldade de achar um APO padrão da base de Parnamirim. Okay? Mas se você for procurar das bases lá, ou das subbases, né, aquelas áreas de patrulha de Pitanga, Aratu, Fernando de Noronha, Maceió, Igarapé-Açu, Macapá, meu chapa, eu achei uma de cada em 15 anos, olhando, procurando. Então, essas são muito, muito escassas. Porque, como eu falei, não tinham mais do que 30, 40 militares nessas bases ao longo de todo o funcionamento delas. Então, é muito escasso o volume de correspondência. Agora, no caso de Recife, Rio de Janeiro e Parnamirim, aí já são correspondências mais fáceis de você achar. Mas, assim, aquelas que são padrão, né? Se você quiser algo mais específico, dupla censura, taxada ou coisas do tipo, aí você já vai ter que ter um pouco mais de paciência para achar, não vai achar com muita facilidade. Então, eu diria para você que, para algumas bases, você tem um relativo volume de material. Não muito, mas talvez até porque a procura possa ser baixa e desaparece. Mas de outras bases, as bases mais específicas são muito escassas. Muito escassas. Não são pouco escassas, né? Elas são muito escassas. É como eu falei, essas duas que eu mostrei ali, de Pitanga e de Aratu, são as duas únicas que eu conheço e eu procuro esse material e tenho alguns contatos com algumas pessoas que colecionam, e em 15 anos eu só consegui uma de cada. Obrigado. Julio César. Buenas noches. Felicitaciones, Rubén. Me gustó mucho tu tema porque yo también hago censuras y yapos. Y tengo una pregunta. Yo tengo una carta dirigida de la base de Belén que dijiste que eran la 603, que es muy rara, y está dirigida a Lima. Tiene un sobreporte aparte
pagaban 6 céntimos o 6 centavos por carta de porte normal para la correspondencia americana, tiene un sobreporte de 25 centavos porque esta fue dirigida a Lima, entonces fue vía Miami, en Miami la volvieron a censurar, la dirigieron al Perú, y acá es del 21 de enero 44 y tiene un nuevo tipo de sello de APO que tú mostraste. Acá te voy a mostrar el tercero. ¿Se nota? Sí, A ver, ¿sí? sí, ajá. Ahí está. Excelente, Está dirigida a Lima. excelente, excelente. Me material muito parece especial. que es una carta muy rara. Esse, pode ter certeza, Julio, que é um material muito especial. Independente de ser para Lima, qualquer IPO que seja, que a partir da linha de triagem, né, no caso Miami, né, e que siga para outro destino que não o próprio território norte-americano, é muito raro, muito raro. Esse é um material muito especial. Muito especial. Mira, parabéns. Para que se você puder me dar um apoyos scan dela, eu vou ficar muito feliz. Esse é um material muito especial. Esse é muito raro em qualquer situação, qualquer remessa posterior, né, a partir do centro de triagem, que não seja para o território americano e que venha com um porte adicional, é muito raro. Yo inicialmente pensé que la censura fue hecha en Colón, pero después verificando el número de la cinta, corresponde a Miami. Isso, porque corresponde a Miami. O 603... Sí, corresponde a Miami, no a 603, sí. Então, 603 e la censura em Miami é a... Mas ele deve ter também uma censura. Sim. Ele deve ter uma censura do campo. Acá na esquina. Aham. Opa. Gracias. Julio César, ¿quién es el destinatario de esa carta? ¿Va a la embajada o a un particular? No, está ser algún brasilero porque está dirigida a Albert Gilbert en la casilla 1915 en Lima. Enviado por el capitán Henry Gildred, debe ser su hermano. Estación número 4, ATC, SAT, Postmaster APO 603 o 512-702, dice. Debe ser de entre hermanos. Essa é uma carta muito especial. Muito especial, Rui. Bueno, muchas gracias. Glauber está compartiendo la pantalla. Glauber, ¿tienes alguna pregunta? Glauber? Oi, eu não estou conseguindo adicionar uma imagem. Rubem, parabéns, sua palestra foi ótima, excelente. Só a título de curiosidade, se vocês puderem pesquisar na internet, dizem que a entrada do aeroporto de Salvador, da Bahia, tem uma plantação de bambus. E dizem que essa plantação de bambus em formato... seria uma espécie de proteção para esconder os aviões de um possível ataque alemão. Então, se você apenas uma curiosidade, não sei se é verdade, né? Digo assim, seria uma lenda. Eu não saberia te dizer. Na verdade, Salvador, a gente não tinha uma base, né, americana em Salvador. A base ficava em Aratu, na verdade. Porque Ipitanga é praticamente Salvador, ao lado do aeroporto. Isso, é bem juntinho. Era uma base aeronaval. Se você reparar na imagem que eu mostrei,
eram uns hidroaviões que ficavam na praia mesmo. Sim. Então, não sei, eu não saberia, Glauber, não saberia te ajudar nisso. Na verdade, realmente, Ipitanga e Aratu são muito próximos. Ipitanga realmente é bem colado em Salvador, mas até onde eu sei, era uma base aeronaval. E, basicamente, ela era composta por... tinham 2 ou 3 metralhadoras .50 e ficavam 2 aviões e um PT-50, era um barco patrulha. A base era só isso. Por isso que ela é tão difícil você achar material dela, porque ao longo dos 4 anos que ela ficou ativa, pouco menos de 4 anos, circularam por lá, parece que 38 militares só. Então, o nível de escassez desse material é muito grande. Mas aí, quanto aos bambus, eu não sei, confesso que eu não sei. Se me permite, Rubem, até essa questão que foi levantada pelo Glauber, existe uma proposta, né, do historiador italiano Carlo Ginzburg, que é trabalhar com o método indiciário, em que ele associa o trabalho do historiador ao trabalho do detetive, em que ele vai buscando indícios a fim de tentar construir o seu caso. Então, nessa questão que você levantou, se nós usarmos de uma lógica inversa, né, eu acho que a coisa fica meio que respondida, porque se havia um interesse norte-americano em estabelecer essa aliança, né, não só com o Brasil, mas com os países latino-americanos, mas especialmente com o Brasil, dentro da política da boa vizinhança, e como o Rubem colocou, ilustrou muito bem em um dos slides que ele colocou, em que ele mostra, né, no mapa a importância dessas bases, especialmente de Natal, no esforço norte-americano no Atlântico e na África do Norte. Se nós pensarmos no sentido contrário, quais seriam as bases que o eixo teria para atacar, por exemplo, um aeródromo como o próximo a Salvador? Seriam, em termos, pensando na autonomia de voo dos bombardeiros alemães, enfim, na questão tecnológica da época, é muito pouco provável, né, que Salvador, principalmente, ou a área próxima a Salvador, fosse um alvo preferencial dos ataques alemães, ou dos ataques Na verdade, todos os ataques alemães a alvos brasileiros, na verdade, foram impostos pelos submarinos alemães. Sim. Né? Não pela aviação alemã. Né? Então, realmente, eu acho que passa um pouco por isso que você está dizendo. A questão lendária. E se pensarmos, por exemplo, até no território norte-americano, né, até onde me consta, eu posso estar enganado e até peço que os colegas me corrijam se for um erro, até onde me consta, os ataques diretos que foram tentados sobre o território norte-americano, e aí eu acho bastante peculiar, foram balões japoneses que foram lançados com bombas, com o objetivo de, utilizando os ventos, chegar ao território, né, pacífico dos Estados Unidos e causar algum tipo de prejuízo. Né? Daí até a grande importância dos atentados do 11 de setembro sobre o território norte-americano, e aí vem a discussão longa. Né? Mas até dentro dessa questão que você levantou, até onde eu posso enxergar, e como eu digo, posso estar enganado, eu acho que não. Eu acho que não haveria uma possibilidade, digamos assim, concreta. E também né? tem uma questão que a gente não pode esquecer, é que a partir do estabelecimento das bases no Nordeste, né, o controle do Atlântico Sul passou a ser da Marinha norte-americana. Então, ou era submarino ou não era nada, não tinha. E mesmo os submarinos, a partir de 43, eles praticamente desaparecem dessa região. Tanto que quanto mais para o sul essas bases, menores elas eram, com exceção da do Rio de Janeiro, por ser na capital. Né? As outras eram coisas desse tipo, era para um hidroavião, 2 metralhadoras e um barco patrulha. Vitória era assim, Pitanga, Aratu, Maceió, todas elas eram dessa forma, né? Eram bem pequenas.
E aí, Rubens, só um pequeno acréscimo, eu acho que entra aí um dado de história regional, que até gostaria de compartilhar com os nossos colegas, que essa questão da importância das bases no Nordeste para o controle do Atlântico Sul, ela fica mais evidente quando nós pensamos nos investimentos norte-americanos em pleno esforço de guerra na construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Inclusive com o envio de uma missão ao Brasil, que foi a missão Cook, que avaliou a viabilidade da construção e a pertinência dos investimentos vultuosos naquela região. Então, a gente tem que pensar que é um momento em que os Estados Unidos estão envolvidos num esforço de guerra e que eles vão direcionar os investimentos, evidentemente, né, dentro da pertinência estratégica desses investimentos. Né? Então, eu acho que isso deixa bem clara essa possibilidade de que essa hipótese de Salvador seja algo meio que, digamos assim, no senso comum da história, ou no senso comum historiográfico, né? Una interrupción ahí. Santiago está compartiendo un mapa. Entiendo que este mapa es de una ruta alemana que podría haber llegado, o que llegó, no lo sé, hacia América. ¿Y qué tenía que hacer Brasil en todo esto? No llegó nunca. Durante la guerra no. Nunca llegaron, pues, ¿no? No. La última fue Lufthansa, cortó unos días antes del estallido de la guerra. Porque este mapita de esta ruta está interesante. Ahí tienen conexión con todos los aliados y de alguna manera llegan a América. Mas isso nunca foi estabelecido, na verdade. No fue establecido, pero lo publicó la revista Life como una hipotética uma possibilidade. Claro. Os acordos que Getúlio Vargas tinham eram acordos com a parte nazista. Ele muda muito em cima da hora para um apoio americano. Então, isso faz muito sentido, porque o presidente brasileiro tinha uma tendência à esquerda, tinha uma tendência nazista, e por pressões e por desejos de crescimento, ele depois muda para o lado americano. Então, faz muito sentido esse mapa. Pero habrá habido presión ahí de alguien, Estados ¿no? Unidos. Sim, uma pressão popular muito grande contra os nazistas, né? E existe até uma questão, né, que partindo dessa questão que o Reinaldo levantou, que o que determinou a política externa brasileira ao longo daquilo que no Brasil nós chamamos de Era Vargas, portanto, um recorte cronológico entre 30 e 45, é a estratégia da barganha. Então, nós temos 3 momentos bem delimitados dentro desse contexto. Nós temos um primeiro momento entre 39 e 42, que é um momento em que há uma clara tendência, como o Reinaldo colocou, de uma aproximação do Brasil em relação aos países do eixo. E aí, o mapa que o Henry compartilhou conosco na tela, ele tem muita pertinência. Sim, há um interesse do governo brasileiro em se aproximar dos países do eixo, né? Até porque havia pessoas no primeiro escalão do governo que tinham declaradamente uma opção nazifascista, como o próprio Francisco Campos, que foi o grande mentor do Estado Novo. Porém, entre 42 e 44, nós observamos uma nítida aliança do Brasil ao bloco aliado. E aí entram em pauta as questões, como o Reinaldo levantou, dos interesses econômicos do Brasil, em especial no fomento à indústria de base. E é interessante observarmos que entre 44 e a queda do Estado Novo, há uma inversão radical disso. O Brasil se aproxima dos movimentos de esquerda. Ele reata relações diplomáticas com a União Soviética e, claramente, Getúlio apoia aos movimentos de esquerda, até porque havia, nesse momento, o queremismo, que postulava, entre outras coisas, a manutenção de Vargas no poder.
Então, essa é uma questão que a gente tem que né, colocar em pauta ao pensarmos nesse alinhamento do Brasil no cenário internacional entre 39 e 45. Mas, sem dúvida, num primeiro momento, havia uma clara tendência por parte do primeiro escalão do governo de um alinhamento aos países do eixo. Né? Agora, é interessante notar no mapa como, efetivamente, o Rio Grande do Norte, né, ou seja, a nossa gerada, ele era determinante do ponto de vista estratégico. De grande importância estratégica, perfeito. Para o desenrolar da guerra. Perfeito. Né? Seja pelos nazistas, seja pelos americanos, os dois tinham claro que ele era efetivamente o trampolim da vitória, como ficou conhecido, né? A base de Parnamirim. Né? No próprio contexto, Rubem, da Operação Barbarossa, que seria a operação de avanço aliado no norte da África, sem sombra de dúvidas. Né? E uma questão interessante detalhe que eu vejo... que a gente não pode esquecer, né, é que o Brasil também participou de efetivos, né, na guerra. Né? E parte desses efetivos, a totalidade desses efetivos, eles eram transportados, né, pelos americanos. Né? Não tinha força aérea, o Brasil não tinha força aérea, não tinha transporte, não tinha nada. Então, mesmo o transporte dos soldados brasileiros que foram lutar na Itália, no sul da Itália, eram feitos pelos americanos. Isso já dentro desse processo de aproximação com os norte-americanos e de escolha, né, de lado por parte do governo brasileiro a partir, insisto, de 1942. Só. ¿No? Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, quiero hacer un mínimo comentario. Se nota la presión norteamericana sobre Brasil a fin del 41, después de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos presiona a Brasil y le dice no se puede vender 1 mililitro de aeronafta a Lati para que pueda volar sobre el Atlántico. Y ahí se termina una línea aérea que observaba desde el aire a los barcos británicos en ese momento, o cualquiera de los aliados. En ese momento el único aliado que había era Inglaterra, ¿no? Era Gran Bretaña. Así que ahí comienza la presión americana sobre Brasil. Brasil deja de vender aeronafta a Lati y se terminó Lati de un momento al otro, porque no podían los aviones volar para un lado y no poder volver. Perfecto. ¿Ese qué año fue? 41. Diciembre final de 41. De 41. Ok. Yo tengo una pregunta casi relacionada a eso. Hay un sobre que tiene Rubén de Pan Air. Me supongo de que ese es solamente sobre y no fue por Pan Air, ¿o cómo es la cosa? Não foi pela Pan Air. Ele, inclusive, ele vai via navio. Oh, ok. Me pareció muy curioso, ¿no? Isso. Na verdade, aquele... Eu posso compartilhar ele de novo aqui, só para a gente... Ele é bem curioso. Opa. Desculpa. Aí está, 4-6. Né? Ele é bem curioso porque, realmente, ele é um aerograma Pan Air, né? Ele paga o porte aéreo, ele paga o porte correto aéreo. Entretanto, eu afirmo que ele não viajou aéreo pelo fato dele ter sido censurado, né, pela Marinha Americana e por ele ter sido endereçado para Nova York, não para Miami. Nova York recebia a correspondência que saía das bases por mar, enquanto que Miami recebia as correspondências que saíam das bases por terra. Então, na verdade... Esa era mi otra pregunta. ¿Por qué el remitente era en Miami o en Nueva York? Ya me la respondiste con eso. Ok, gracias. Só uma questão, Rubem. Me chamou muito a atenção também, especificamente, essa peça. Nós poderíamos atribuir isso a um erro, por exemplo, do remetente?
Ele ter se equivocado e ter colocado Nova York, por exemplo, é uma hipótese. Não creio, não creio. Bom, é possível, é possível. Você diz que o fato dele ter colocado Nova York ao invés de Miami... Levou um encaminhamento marítimo. Induziu um encaminhamento marítimo. É uma possibilidade. Sim. Pero hay otros que tienes que dicen Nueva York, entonces estaría dentro. Agora, por que ele pagou o porte, então? Ele não precisava ter pago o porte. É contraditório, né? É estranho. Ok. Mas ele não, certamente, Henri, ele não viajou pela Pan-Air. Isso é certo. ¿Alguna pregunta adicional para Rubén o algún comentario extra? Sí. Andrés. Sí, quiero comentarle a Rubén. Interesantemente, yo tengo 4 piezas de Fernando de Noronha, pero 4 piezas de las cuales 2 son de militares brasileños, mandadas hacia Brasil con censura brasileña en 1943, desde Fernando de Noronha. O sea que mientras que existía una base aérea norteamericana en Fernando de Noronha, había fuerzas armadas brasileñas en Fernando de Noronha con censura propia de Fernando de Noronha, cosa que es muy interesante. Y por otro lado, y también tengo una linda carta a Estados Unidos del Army Post Office de Fernando de Noronha, y llamativamente en 1958 tengo una carta mandada por el Pan American Airways Corporation desde Fernando de Noronha. O sea, la base aérea norteamericana tuvo que ver con Pan American en su momento. Y persistió, no como base aérea, pero sí Pan American siguió ahí. Na verdade, Fernando de Noronha, ela já era uma base brasileira, né? Antes da chegada dos americanos, né? E há ali todo um processo, né, de produção de censura, essas marcas que certamente você tem nessas cartas, elas são de correspondências brasileiras censuradas em Fernando de Noronha, em geral no Hospital de Fernando de Noronha. A sede da censura em Fernando de Noronha era dentro do hospital que existia em Fernando de Noronha. Isso é muito curioso, mas é lá. São muito interessantes, muito lindos, são muito interessantes. São muito interessantes e são bem escassas esses materiais, viu, Andrés? É bem escasso esse material. Quería felicitarte por la presentación, muy linda presentación, Rubén. Obrigado, muy buena palestra. E nesse caso, nunca, mesmo ela tendo um número de IPO, né, na verdade, nunca houve uma base americana em Fernando de Noronha. O que havia eram militares americanos, né, atuando na base brasileira de Fernando de Noronha. Né? Então, na verdade, em nenhum momento houve uma base americana em Fernando de Noronha, mas havia um regimento norte-americano dando suporte aos trabalhos dos brasileiros em Fernando de Noronha. Essa que era a situação no caso da base, entre aspas, norte-americana, na verdade. A base era brasileira, mas havia um regimento norte-americano atuando junto. E essa censura a qual você se refere é uma censura brasileira, nesse caso. Muito obrigado, Rubén, por la aclaración. Muy bien. Obrigado. Uma pequena colaboração ao que o Rubem acabou de falar e a questão que o nosso amigo Andrés levantou. Se eu entendi perfeitamente, eu peço desculpas pela incompreensão. O senhor falou em 1958. Isso. Como sendo a data da... Exato. E aí nós estamos no governo Juscelino Kubitschek, que assumiu em 56 e governou até 60, e durante o governo dele foi assinado um tratado de cooperação com os Estados Unidos que viabilizava a atuação de militares norte-americanos em Fernando de Noronha. Exatamente. Então, isso só reforça a questão que o Rubem acabou de colocar, da atuação de militares norte-americanos em Fernando de Noronha, ainda que não houvesse uma base militar, e a questão central ali era o quadro internacional da Guerra Fria, que tornava Fernando de Noronha um ponto estratégico no Atlântico Sul. Né?
Um detalhe importante também, Andrés, voltando a essa questão de 1958, é que as bases brasileiras, as bases norte-americanas, elas foram descomissionadas, a última em 1946. Okay? Entretanto, militares norte-americanos continuaram atuando junto a militares brasileiros. Não é? Então, na verdade, principalmente no Rio de Janeiro, o APO continuou funcionando até o início dos anos 60. Para atender a esse contingente de militares norte-americanos que estavam na capital, né, que era o Rio de Janeiro. Quando a capital é mudada para Brasília, né, hoje você encontra, Reinaldo mesmo tem alguns, você encontra APOs agora, na década de 80, 90, emitidos lá de Brasília, que atende ao regime diplomático e aos militares envolvidos na segurança da Embaixada Americana e das missões militares norte-americanas. Então, você tem uma continuidade, né? Tem uma continuidade do funcionamento, digamos assim, dos APOs, mas agora restrito, depois da guerra, restrito às capitais. No caso do Rio de Janeiro, até o início dos anos 60, e a partir dali, em Brasília, para onde se mudou a capital brasileira. Tá? Muito bem. E essa aí, 58, no caso, é nessa situação, em que os militares ocupavam o espaço de uma base, na verdade, militar brasileira. E eu vou pedir só mais uma vez a pergunta de vocês, e com base nessa questão que o Rubem levantou, da atuação, né, de elementos ligados ao alto comando das Forças Armadas norte-americanas e, portanto, ao Pentágono, junto à política brasileira, nós vamos ver que desde 45, e isso eu acho importante porque cria-se uma base para refletirmos sobre a América Latina hoje, nós observamos uma ligação e um vínculo muito forte entre setores do alto comando das Forças Armadas brasileiras e os Estados Unidos, o que explicam uma continuidade de uma orientação política desses setores das Forças Armadas brasileiras pós-Segunda Guerra e que observamos uma grande mobilização deles em 54 com o suicídio de Vargas, mobilização essa que se mantém por 10 anos e que se consolida em 64 com o golpe civil-militar que instaurou a ditadura no Brasil. E é um processo que nós observamos na realidade brasileira e que se repete em várias outras realidades de países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, e por aí vai. Né? E que eu acho que me perdoem, por favor, essa liberdade, e que eu acho que é importante hoje nós refletirmos diante do cenário mundial. Né? E esse é que eu acho que é o grande fascínio da filatelia, que é nos permitir partirmos de determinadas fontes, como os selos, e, através delas, chegarmos a uma reflexão sobre o momento que vivemos, independentemente do viés ou do caminho ideológico que queiramos seguir. E aí, mais uma vez, parabenizo ao Rubem e ao esforço coletivo que nos permite termos esse momento. Muito obrigado a vocês. Gracias. Rubén, una pregunta final. O creo que Arnulfo tiene una pregunta. Adelante. Oh, ok. Bueno, era dar las gracias a Rubén y felicitarlo por la explicación de su material. Muy bueno. Muchas gracias. Rubén, una pregunta final. En Brasil hay mucho descendiente japonés, igual que lo hay en el Perú. Entonces en el Perú hubieron, entre comillas, campos de internación que no fueron parte del APO, porque nosotros en Perú no teníamos tanto. Algunos de los APO en Brasil, ¿funcionó como campo de internamiento de los japoneses? ¿O cómo funcionó esa parte? Porque a ellos también le daban un correo, que iban me imagino, por el APO, ¿no? Si es que estaba disponible. Não. Na verdade, houveram campos de concentração aqui no Brasil,
tanto para japoneses quanto para alemães, mas nenhum deles estava ligado às Forças Armadas Americanas. Ok. Eram todos eles controlados por brasileiros. E não eram campos tão fechados assim, né? Eram mais zonas de controle do que campos de concentração. Ok. Mas os militares norte-americanos não tenían nada que hacer ahí. Não. Ok, gracias. Só uma coisa, Henrique. Queria agradecer ali ao Maurício Merria, que foi trocando ali o fundo dele, ele botou o Getúlio Vargas. Él está encargado de la escenografía acá en mi oficina. Obrigado, Él da el ambiente diario. Muito legal. Ele foi fazendo um acompanhamento aqui conforme a conversa ia avançando. Así es. Bueno, Aquí con tem eso... o Juscelino. Olha, o Juscelino. Ayer tenía a C. Carioca, seguro la próxima lo va a tener a Pelé por ahí, quién sabe. Isso é um brasileiro perdido de Honduras. Exacto. Ok. Bueno, con eso, Rubén, muchísimas gracias nuevamente. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estoy agradecido. Pela Listo. satisfação estar aqui com vocês. Exacto. Y el día de mañana...